Sempre que um brasileiro é contratado por um clube europeu, a gente fica de olho, né? Com a expectativa de que o cara possa vingar e tal. Mas as transferências nem sempre dão certo e às vezes a gente nem lembra que aconteceram, né? E é por isso que hoje a gente vai falar de 15 transferências de brasileiros que meio que caíram no esquecimento. Abrimos a lista com o volante Douglas Luiz, que se destacou no Vasco e atualmente tem brilhado pelo Aston Villa. Mas a verdade é que ele foi contratado pelo Manchester City em 2017. Logo depois ele foi emprestado ao Girona, né? Clube recém-integrado ao grupo City na época. E o Pepe parece que até queria ele na equipe, só que ele vai pro Girona porque ele não preenchia os requisitos mínimos ali pra Premier League para permissão do visto de trabalho como jogador estrangeiro. Após uma temporada no Girona, o Douglas Luiz tem de novo a permissão de visto de trabalho lá no Reino Unido negada, e aí o City de novo empresta ele pro clube espanhol, né? A contragosto, já que o Guardiola contava com o Douglas para ser uma opção no meio-campo, já pensando na verdade num reserva pro Fernandinho, né? Que depois eventualmente pudesse assumir a titularidade. E se você não está lembrando do Douglas Luiz com a camisa do Manchester City, não é à toa, ele realmente nunca vestiu, né, num jogo oficial. No Girona ele vai bem e na temporada 19-20 ele já tinha o visto para jogar na Inglaterra, porém, o que aconteceu nessa temporada aí? O Manchester City contratou o Rodri, que já era exatamente o jogador para chegar e depois assumir a posição, então eles meio que não precisavam mais do Douglas Luiz e foi então vendido pro Aston Villa. Numa timeline alternativa, quem sabe não foi o Douglas Luiz que marcou o gol do título da Champions League em 2023. Agora a gente vai falar do Fabinho, volante ex-Liverpool e seleção brasileira. E se eu te perguntar qual foi o primeiro clube dele profissional, né? Talvez você fale ali que foi o Mônaco ou que foi o Fluminense, mas você está errado. Achou errado? Em 2012, com apenas 18 anos, o Fluminense vendeu o Fabinho pro Rio Ave, mas não deu nem tempo de conhecer a cidade, porque poucos dias depois de ser contratado, o brasileiro foi emprestado para o Real Madrid, exatamente, para jogar no Castilha, né, o time B, que disputava a segunda divisão, e ninguém entendeu nada. Muitos classificaram o negócio ali como transferência de empresário, né, por ter tido o dedo do Jorge Mendes, influente agente português, e nem o brasileiro sabia muito bem como foi parar lá. Achei que ficaria mais tempo no Rio Ave, até porque já tinha alugado uma casa. De repente, recebo uma ligação do meu agente: Fabinho, arruma as tuas coisas que vais pra Espanha. Eu falei, mas já? Nem sequer joguei no Rio Ave e já vou pro Real Madrid? Depois de um tempo no Castilha, o Fabinho foi relacionado pelo José Mourinho e estreou pelo time principal do Real Madrid, jogando por 14 minutos contra o Málaga, na reta final da La Liga 2012-13. E nesse aí, que foi o seu único jogo profissional pelo clube, ele deu uma assistência pro Di Maria na goleada por 6-2. Ao fim desse empréstimo pro Real Madrid, o Fabinho, que era lateral direito, foi pro Mônaco, se transformou lá num grande jogador e passou a jogar no meio campo, né? E acabou se tornando um dos melhores volantes do mundo atuando pelo Liverpool. E aí, às vezes, a gente nem lembra que antes de serem volantes de categoria mundial de elite, né? Casemiro e Fabinho treinavam juntos no Real Madrid Castilha. Se o Fabinho se firmou muito bem no futebol europeu, o mesmo não dá pra falar do Alexandre Pato. No começo da carreira, ele era apontado como uma das maiores promessas do mundo, né? Apesar de ter tido bons momentos ali pelo Milan, acabou convivendo com lesões, voltou pro Brasil, jogou por Corinthians e São Paulo e tal, mas foi na temporada 16-17 que meio que do nada ele conseguiu cravar uma transferência por empréstimo pro Chelsea por 6 meses. Se você nem lembrava disso, é porque realmente a passagem dele pelos Blues foi esquecível e bizarra também, né? O Pato disputou apenas 2 jogos em 6 meses, marcou só um golzinho e ainda foi de pênalti, né? Mas assim, se a gente calcular a média dele, foi boa, não foi? Um gol a cada 2 jogos. Tá de bom tamanho. Assim, obviamente, o Pato não foi comprado em definitivo pelo Chelsea e voltou pro Corinthians. Só que ele ficou tão perdido ali no pagode, né? Que essa não permanência pegou o cara de surpresa, se liga. Pensei que fossem me levar por empréstimo por 6 meses e depois eu assinaria um contrato por mais 3 anos. Eu não sabia que eles poderiam dizer não depois do empréstimo. E se eu soubesse, teria ido para outro clube. Do Chelsea, o Pato foi do Corinthians pro Villarreal, também não teve lá um brilho tão grande. Rodou um pouco por alguns clubes antes de voltar pro futebol brasileiro mais uma vez. Pega aí na boca! Me ferrei, amigos. Quem jogou com o Pato no Corinthians foi o Cássio, amigo. É o Cássio. E o Cássio também passou por um clube europeu aí, quase ninguém lembra. Isso porque em 2007 ele era titular da seleção brasileira sub-20. Porém, no Grêmio era meio que a 4ª opção, né? E aí acabou sendo vendido pro PSV da Holanda. E aí tu vê essas fotos aí do Cássio com a camisa do PSV e parece que não é verdade, né? Parece que é imagem gerada por IA. Mas é verdade, no clube holandês foram apenas 5 jogos, né? Ele foi emprestado e sem espaço acabou voltando ao Brasil, assinando com o Corinthians, meio que pra ser o 3º goleiro na época. É engraçado
Engraçado que hoje o Cássio é amplamente considerado um dos grandes jogadores da história do Corinthians aí, né? Porém, quando ele chega no Timão, ele é tão desconhecido que uma das matérias aí que estavam falando sobre a chegada dele dizia o seguinte: Cássio viria para compor elenco, sem ameaçar, pelo menos no início, a vaga de Júlio César na meta corintiana. Mal sabiam eles que o Júlio César iria mal no ano de 2012, o Tite logo daria chances pro Cássio, que desde então não saiu mais da meta corintiana, vencendo o Libertadores, Mundial naquele ano e depois ganhando quase tudo que podia no clube. O ex-jogador do PSV, Cássio, né? O próximo item da lista aqui pra mim é um dos meus favoritos, tá? A gente tá falando simplesmente do icônico atacante brasileiro Wellington Paulista. Exatamente, no Brasil ele já rodou por uma pá de clubes, né? Mas você sabia que o Wellington Paulista já atuou pelo West Ham? Que viagem é essa, velho? Exatamente, depois de atuar pelo Cruzeiro em 2013, ele teve seu empréstimo confirmado para os Hammers. E detalhe, tá? Se liga na marra do nosso querido Wellington Paulista quando ele chegou lá. Estou vindo para a Inglaterra para provar a todos que eu sou um dos melhores atacantes do Brasil. Pô, tu vê o cara exalando essa confiança assim, tu fala, não, esse maluco aí vai chegar destruindo, vai fazer mais de 30 gols na liga, vai ser imparável. Mas no final o resultado foi totalmente o oposto, né? O Wellington Paulista sequer jogou no time profissional do West Ham, sendo relacionado apenas 2 vezes, mas ficando no banco, né? Sem entrar em campo. E o nosso Brazuca acabou perdendo a concorrência para o poderoso, talentoso, mítico Andy Carroll. Ele mesmo. 2 gols já seria pouco, né? Pra uma passagem aí de 6 meses, mas 2 bancos é osso. Seguimos a nossa lista com o meia Diego Ribas, que depois de brilhar no Santos e no Werder Bremen foi negociado por 27 milhões de euros lá em 2009 com a Juventus de Turim. Inclusive ele é até hoje a venda mais cara da história do Werder Bremen, tá? O menino da Vila chegou sob grande expectativa porque vinha da sua melhor temporada na Europa, tendo feito 21 gols. Inclusive o saudoso Gianluca Vialli disse na época sobre o Diego: o Diego vale o mesmo que Messi e Cristiano. Ele é um dos 3 melhores jogadores no mundo. Só que aí ele acabou decepcionando, né? Na sua primeira e única temporada pela Juventus, ele marcou 7 gols em 44 jogos, o que é ruinzinho, mas nem tanto, porque eu fui procurar melhor e ele deu 12 passes pra gol. Um número bastante interessante, tá? Tanto é que a gente comparando ele com o Sneijder naquela Série A daquele ano, ele teve números melhores do que o holandês, tá? O holandês que, né, foi bem na Copa do Mundo, foi bem na Champions e muitos dizem até hoje que ele foi roubado da bola de ouro naquele ano. O Diego teve números melhores que o holandês na Série A, claro. Aí eu pensei, bom, o Diego não parece que foi tão ruim assim, né? Fui pesquisar melhor e tem gente que acha que ele foi usado como uma espécie de bode expiatório porque a temporada da Juventus foi péssima. E aí a gente sempre tem que arranjar algum culpado para as coisas, botaram então todo o peso nas costas do Diegão. Aí na temporada seguinte ele já retornou para a Alemanha para jogar no Wolfsburg. Mas o que as pessoas têm na cabeça ou não é nada, no sentido de que nem lembram que o Diego teve na Juventus, ou é uma impressão muito negativa, tá? Recentemente um jornal italiano analisou os brasileiros que passaram pela Juventus pelos anos 2000 e o Diego foi considerado a grande desilusão da lista de fracassos. O próximo nome da lista é o entroncado Júlio Batista, que depois de ter passagens interessantíssimas aí por São Paulo e Sevilha, foi contratado pelo Real Madrid, só que lá ele não foi tão aproveitado quanto se imaginava e por isso acabou indo por empréstimo pro Arsenal na temporada 2006-2007. Parecia ser uma ótima combinação porque ao que parece o Arsène Wenger já queria ele fazia um tempo, né? Só que se as coisas não estavam boas lá na Espanha, não melhorariam muito nos Gunners, já que o Júlio não conseguiu se adaptar e marcou apenas 3 gols em 24 jogos na Premier League. Só que ele teve uma salvação, tá? Foi na Copa da Liga Inglesa. Olha que massa. Jogando contra o Liverpool, Júlio Batista teve uma partida de protagonista, marcando simplesmente 4 gols, o famoso poker, e ainda perdendo um pênalti na goleada por 6-3 em pleno Anfield. Em seguida, marcou um gol contra e 2 a favor no clássico contra o Tottenham, na semifinal dessa Copa da Liga aí. Então teve 2 jogos onde ele foi assim protagonistaço, né? Só que depois, fora isso, não acabou brilhando muito não. Ele acabou não sendo comprado pelo Arsenal e nem todo mundo teve o mesmo apreço do Wenger por ele, já que depois de alguns anos, né, o jornal Marca da Espanha acabou colocando o Júlio Batista como uma das piores 10 contratações que o Wenger fez por lá. Pô, o cara só foi emprestado, não foi nenhuma transferência e ainda meteu 4 gols contra o Liverpool em Anfield. Pô, pegaram pesado com o nosso mano Batista, né? Companheiro do Júlio Batista na Copa de 2010, o próximo nome da lista é o lateral direito Maicon, que depois de ganhar tudo que ele podia com a Inter de Milão, inclusive aquela tríplice coroa
na temporada 2009-2010, né, se transferiu pro Manchester City pra temporada 12-13. O Maicon chegou lá no Citizens a pedido do técnico Roberto Mancini, que já tinha trabalhado com ele na Inter, correto? Porém, ele que já tinha sido, assim, incontestavelmente o melhor lateral do planeta, já não vinha nos seus melhores momentos, né, vinha com uma queda de rendimento brutal, vinha de perder quase 20 jogos por diferentes lesões, né, então não era mais aquele Maicon que era um trem na lateral direita da Inter. Em apenas uma temporada lá na Inglaterra, ele disputou 13 jogos, porque meio que vivia machucado também, né, em Manchester. Já na temporada seguinte, sem nenhum espaço com o novo técnico Manuel Pellegrini, foi negociado com a Roma a custo zero, sem deixar saudades pra torcida do Citão, que viu ele chegar e ir embora quase tão rápido quanto ele corria no auge, né. Falando na loba, a Roma lembrou dos velhos tempos e contratou um imperador na temporada 2010-2011, exatamente depois de ser protagonista e melhor jogador do Brasileirão, que o Flamengo ganhou em 2009, né? O nosso querido Didico aceitou a proposta da Roma e deixou o rubro-negro sem custos. Mas o retorno do Adriano à Itália foi tão sem graça quanto uma temporada completa do Tottenham. Cara, isso tá no roteiro, eu juro pra vocês. Não tem nada a ver com o Tottenham o assunto, cara. O Adriano não tem nada a ver, a Roma não tem nada a ver, mas isso tá no roteiro, é de graça, saca? Os caras batem sem motivo. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Mas voltando aqui pra parte séria, né? Ao todo o Imperador entrou em campo apenas 8 vezes pela Roma e não marcou nenhum gol. Aí depois de 8 meses em baixa, ele ainda foi eleito a maior decepção da Itália no ano de 2010 e a Roma decidiu rescindir o contrato do brasileiro, que depois disso nunca mais voltou a jogar em alto nível, né? Mas a gente sabe que o Adriano teve diversas questões bem delicadas na sua vida e na sua carreira, e o importante mesmo é ver o homem feliz, beleza? Só que essa passagem dele aí, talvez nem os torcedores da Roma lembrem, né? Se o Adriano decepcionou na Roma, não dá pra dizer o mesmo do Marcos Assunção. Quem lembra dele? Esse camarada no Palmeiras jogou um absurdo, né? Batia falta bem como poucos no planeta, e muita gente não vai lembrar, mas ele passou 3 temporadas na Roma, atuando ali como reserva às vezes, titular às vezes, mas no final das contas participando da equipe que conquistou o último escudeto da história dos romanistas. Ele vinha do Santos e acabou disputando 83 jogos e marcando 10 gols lá na Itália. E vale citar que no período dele na Roma, ele chegou a ter uma treta com o Fábio Capello e, segundo ele mesmo, chegou a atacar uma cadeira, amigo, no treinador. O bicho estava pistolaço e não teve controle emocional, né? Mas depois da Roma ele acabou indo pro Betis e depois pro Palmeiras, onde ele é muito lembrado, né, até os dias de hoje. Outro ídolo do Palmeiras que era promessa na década de 90 era o Zé Roberto, né? Ele foi contratado em 1997 pelo Real Madrid depois de se destacar pela Portuguesa. Naquela época, atenção, foi vice-campeã brasileira. Tem que respeitar a Lusa, beleza? Só que a transferência de Zé Roberto pro Real Madrid é meio que cercada de polêmicas, inclusive suspeitas de que o modelo de negociação resultou numa sonegação fiscal, já que eles teriam vendido o Zé para um clube do Uruguai que vendeu pro Real Madrid, tudo isso supostamente para fugir de impostos. E no campo, né, jogando pelos merengues, então foram apenas 21 jogos do Zé em uma temporada e meia, ou seja, atuou muito pouco e nem de longe correspondeu às expectativas, marcando apenas um gol jogando como meia, né, que foi na Champions, só que na sorte ali com o rebote e tal. E mesmo sendo campeão espanhol e fazendo parte da campanha da Champions de 97-98, ele saiu no meio da temporada rumo ao Flamengo. Recentemente, em uma palestra, o Zé Roberto deu aí um dos motivos pelos quais ele não conseguiu vingar no Real Madrid, e foi nada mais, nada menos do que um problema que muitos de nós temos, né, pra se concentrar nas coisas aí, nas tarefas, que foi videogame, amigo. Segundo ele, passava a madrugada inteira nos videojogos, amigo. O Zé Roberto é gente como a gente. Espero que tenha sido aquele FMzinho de lei, né? Na época a gente tinha, era Championship Manager nessa época aí. Outro brasileiro com passagem bem discreta pela Espanha foi outro batedor de falta monstro, né? O Marcelinho Carioca. Na temporada 97-98 foi vendido pelo Corinthians pro Valência da Espanha, só que lá nos morcegos o meia foi apenas pra passeio mesmo, já que ele não foi muito aproveitado pelo técnico Claudio Ranieri. Jogou apenas 6 jogos e a torcida nem conheceu o seu pé de anjo, né? Já que ele não marcou nenhum gol. Esse passeio aí durou apenas 6 meses e ele já voltou pro Corinthians, onde é ídolo até hoje. E meio que fugindo do assunto, mas essa história é muito boa, né? Pra voltar ao timão naquela época, ele foi meio que leiloado pela Federação Paulista de Futebol, cara. Olha que esquisito. Parece bizarro e é mesmo porque aconteceu, tá? Foi a federação que comprou o passe do jogador junto aos espanhóis e criou o Disque Marcelinho, onde os torcedores dos 4 times de São Paulo, os grandes ali, né, tinham que ligar pra um número e a torcida com mais ligações levava o jogador. E aí quem ligou mais foram os torcedores do Corinthians e acabaram levando o Marcelinho.
passarinho. É bizarro, né? Futebol brasileiro, amigo. Dos craques dos anos 90, teve mais um que foi pra Europa e praticamente ninguém lembra, que foi o Ricardinho. No começo de 2004, o meia, que era pentacampeão mundial, rescindiu o contrato de forma polêmica com o São Paulo e foi para o Middlesbrough da Inglaterra. Na elite do futebol inglês, o Ricardinho não conseguiu repetir o mesmo sucesso que teve em terras canarinhas e sequer disputou um mísero joguinho. Ele não foi usado nem como aquela substituição que entra aos 48 do segundo tempo pra matar tempo, sacou? Talvez eles quiseram repetir o que tinha dado certo com o Juninho Paulista, né? Mas não foi o caso. Não deu nem 4 meses e o brasileiro rescindiu o contrato com os ingleses e voltou ao Brasil para assinar com o Santos. A passagem do Ricardinho no Boro é tão esquecida que se liga a gafe bizarra que o próprio clube, tá, cometeu anos depois. Em 2012, o Boro deu um guia para os jogos da seleção inglesa contra o Brasil. Só que na parte que cita os brasileiros que atuaram pelo Middlesbrough, o clube simplesmente se confundiu e colocou uma foto do volante Bruno Otávio. Os caras nem reconhecerem o Ricardinho é prova de que ele teve uma passagem fantasma por lá, né? Outro pentacampeão foi o Rivaldo, né? Que brilhou muito na Copa de 2002, só que apenas um mês depois que ele voltou da Copa, ele foi dispensado do Barcelona, porque teve a volta do técnico Van Gaal lá, com quem ele não se dava bem, né? E aí se transferiu pro Milan para a temporada 2002-2003. Se o Rivaldo foi o principal nome do Barcelona por várias temporadas, no Milan ele não conseguiu repetir a mesma coisa e novamente teve treta com o técnico, dessa vez foi com o Carlo Ancelotti. Assim que chegou, ele foi informado pelo italiano que começaria o jogo no banco, né? E respondeu da seguinte maneira: Rivaldo nunca ficou no banco. Assim, em terceira pessoa mesmo, tá ligado? Estilo Ibrahimovic. Só que pra tudo na vida tem uma primeira vez e o Rivaldo não só ficou no banco naquele jogo, como em vários outros. Em pouco mais de uma temporada, acabou marcando apenas 8 gols em 40 jogos e participou da conquista da Champions League de 2003, só que de forma marginal no plantel, né? Ele virou reserva no mata-mata e na final sequer entrou em campo. Alvo de críticas, ele rescindiu com o Milan e depois assinou com o Cruzeiro. E poucos torcedores do Milan vão lembrar da passagem do Rivaldo por lá, mas vão lembrar do que veio depois, porque o Milan tentou substituir ele com um jovem chamado Kaká. E o resto é história. E já que a gente tá falando mais do passado aí, dos pentacampeões e tal, vamos fechar com o lendário, né? Com o Vampeta. Na época, bicampeão brasileiro e campeão mundial com o Corinthians, o Vampetaço chamou a atenção da Inter de Milão. E pra lá ele foi contratado no ano de 2000. A Inter vivia uma fase terrível, né? E a Gazzetta dello Sport, um jornal bem tradicional lá da Itália, acabou fazendo um trocadilho com o nome do Vampeta pra dizer que ele era ali uma chama de esperança pros Nerazzurri. Só que a chama rapidamente se apagou, né? O Vampeta jogou em apenas 8 partidas pela Inter de Milão. A temporada do time foi um desastre e encostado ele acabou sendo emprestado pro PSG apenas 6 meses depois de chegar na Itália. Com o spoiler de que no PSG as coisas foram praticamente iguais, tá? Ficou pouquíssimo tempo e quase não jogou. A passagem do Vampeta pela Inter de Milão foi tão ruim que tempos depois um jornal colocou o volante como a pior contratação da história da Inter. Esse negócio de pior contratação, pior jogador é sempre exagerado, né? Mas pouca gente vai lembrar que o cara passou por lá. E sabe qual que é a melhor curiosidade desse vídeo que você não poderia terminar o seu dia de hoje sem saber? É que se o Vampeta tivesse o seu apelido traduzido pro italiano, ele seria o Vampavolo. Agora você pode dormir em paz, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like que ajuda muito a divulgar nosso trabalho pra gente. E nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou!